O tempo, página infeliz da nossa história, passagem da memória. Tudo bem com vocês, meus bruxedos queridos? Hoje eu vim trazer um pouquinho de informações e a gente vai falar sobre Tantra, sobre a filosofia comportamental do tantrismo, né? E para isto, nós vamos abordar um assunto que é o tempo. Tempo faz parte do tantrismo? Faz. Você já vai entender. Vou começar contando uma vez de um bate-papo que eu estava levando com o meu pai, e eu estava falando, não sei de onde saiu o assunto, mas a gente estava falando sobre uma figura que acho que é bíblica, do Matusalém, não sei se vocês já ouviram falar, que ele viveu não sei quantos anos e tal. E o meu pai disse assim: bom, mas tudo depende, né, de que como eles contavam o tempo naquela época, porque se cada mês fosse um ano, então ele ter vivido mais de, sei lá, quantos anos que ele diz na história, eu acho, na Bíblia, enfim, que ele viveu, então era por causa disso. E meu pai estava certo. Eu vou dizer para vocês que o tempo, como a gente conhece hoje, ele foi, colocado, né, a partir do dia 10 de novembro de 1619, por Descartes. Então, foi só no século XV, século XVII, que o tempo linear foi incorporado ao nosso mundo. Como assim, né, gente? E antes disso? Eu já fiz uma gravação falando um pouco sobre o calendário celta. E no calendário celta, a gente tem uma ideia de como isso acontecia antes do tempo linear. O tempo linear, como a gente conhece hoje, ele é uma reta infinita, né? A gente situa nessa reta o presente e, assim, a gente tem o passado e o futuro. O homem, antes disso, ele via o tempo como cíclico. No meu curso que eu falo sobre, a evolução do ser humano, no ABC da bruxaria, a gente vê esse homem ancestral e como ele tratava o tempo. Então, era muito diferente para esse homem ancestral que não conhecia o tempo linear. Ele vivia os ciclos e isso, gente, muda tudo. É por isso que eu insisto tanto na importância da gente se ligar nos ciclos. Porque a gente para de vivenciar esse templo linear da forma como ele foi colocado para a nossa sociedade, né. Eh, no Deuses Americanos, de Neil Gaiman, a gente tem lá um personagem que ele representa as inovações, o computador e etcétera, e eles são os deuses da nova era. Se você não assistiu ainda ou não leu os livros, eu recomendo que você faça isso, que você assista, tá na Amazon, uhum, ou que você leia o livro de Neil Gaiman, né, que deu origem a essa série, e é um livro fantástico, aliás, é um dos meus preferidos do Neil Gaiman, eu já li umas 6 vezes, eu acho, mais ou menos. Sou dessas, eu tenho saudades dos personagens, eu volto para ler o livro. Mas, esses deuses novos, eles são o tempo linear. Isso é muito louco de você parar para pensar, que eu estou te levando agora a essa intenção de parar para pensar, porque inclusive esse personagem criado por Neil Gaiman, eu vou dar spoiler daqui, então se você não quiser, você vai ter que pular a parte do vídeo, tá? Esse personagem criado por Neil Gaiman, ele remete muito a essa ideia de quando o tempo linear foi criado, porque, o Descartes, ele levou a ideia da máquina, como se o universo fosse uma máquina, tá? Então, como se fosse um universo, né, um relógio cósmico, tá? Pensa num relógio, um relógio tem um mecanismo que faz o tempo, né? Então, Descartes, ele enxergou o universo como se fosse um relógio, ok? Foi daí que ele criou o tempo linear, né? E não feliz só com isso,
Ele trouxe essa ideia para o corpo humano, e ele transformou o nosso corpo com a ideia de uma persona mecânica, como se o nosso corpo também funcionasse de forma mecânica, e é daí que vem, acredito eu, a inspiração para esse personagem do Neil Gaiman. Se Neil Gaiman não pensou nisso quando criou esse personagem, essa ideia estava lá, ó, no inconsciente coletivo, e Neil Gaiman como Deus, né, Deus Gaiman, com certeza ele fisgou essa ideia do inconsciente coletivo e acabou criando esse personagem com essa roupagem. Mas quando a gente lê a respeito, né, dessa criação do universo por Descartes, você de cara pensa nesse personagem de Neil Gaiman, eu acho que cai como uma luva. Nesse século ainda, no século XVII, um astrônomo holandês, o nome dele é Christian, eu não vou saber pronunciar, Huygens, inventou o relógio de pêndulo. Esse relógio era um relógio preciso, né, era um relógio que contava o tempo, porque assim, já tinham, a gente sempre contou o tempo, o nosso ser humano, né, mais evoluído, tipo, com o sol, tem os relógios solares, eu não sei se vocês já viram e tal, mas não era um tempo preciso. Agora, quando foi feito o relógio mesmo, o relógio com a mecânica do relógio, primeiro que eles eram, assim, uma peça caríssima, né, não era igual hoje que você tem relógios, eu não, porque eu sempre odiei relógio. Eu acho que o meu acesso no inconsciente coletivo sempre me levou a odiar essa coisa do tempo linear, foi uma coisa que nunca bateu na minha cabeça, sabe, eu sou mega contra o tempo. E isso sempre foi uma piada, tipo, tanto na minha família, quanto tal, essa coisa de me perder no tempo, nas horas e etcétera. Eu acho que isso tem um fundamento muito mais, interior, assim, do que, o que a gente pensa, sabe, porque tá errado mesmo, né. Enfim, mas voltando lá na criação do relógio, né, a gente tinha antes uma ideia de tempo como contínuo, não com início e fim, entendeu? Os relógios eles criam a ilusão do tempo linear, e aí pensa comigo, todo mundo pensando junto na mesma ideia, isso acaba criando uma egrégora desse tempo linear e ela acaba existindo, porque todo mundo acredita que ela exista, entendeu? O relógio ele acaba tipo, ele come a nossa vida, né, nós morremos de tempo. A gente está sempre, assim, se apressando, porque você não tem tempo, porque você precisa, né, chegar num lugar ou agora a gente não chega, né, necessariamente, quem está vendo esse vídeo depois, estamos gravando do meio da pandemia de 2021, né, e nós estamos de novo, tentando permanecer o maior tempo possível em casa. Mas você que está em casa também tem tempo, né, você tem o seu prazo, o seu deadline, tem que entregar um trabalho, tem que fazer, tem que naquele horário estar disponível, né. Então a gente está sempre, correndo atrás desse relógio. E não só do relógio, como do calendário também, né, o calendário é uma outra medida de tempo que nós criamos. E essa pressa, essa corrida, nesse tempo linear, ela nos deixa doentes, doentes de tempo. Existe até um termo em inglês que se chama time sick. Então as pessoas acabam ficando afobadas, acabam ficando nessa correria atrás de prazo, né, e com isso elas fabricam mais adrenalina, elas fabricam mais insulina, hidrocortisona, essa palavra é bem feia, né, o estômago acaba secretando mais ácido, então você tem problemas estomacais. Elas respiram mais rápido e acabam ficando com a respiração, usando só 20% da capacidade respiratória, respiração alta, né, torácica. E tem mais contrações musculares, porque você acaba ficando contraído de nervoso, né. E a taxa de colesterol também acaba subindo. Ou seja,
você acaba tendo problemas por conta da sua pressa. Ah, isso sem falar na ansiedade, né, nem entrei nos termos aí da parte de ansiedade e problemas emocionais causados por isso, né. Eh, então essa pressa toda, ela pode te matar. Você pode ter um ataque cardíaco, por exemplo, né. Então, não é uma coisa à toa, sabe, falar do tempo ou, né, da gente, da forma de ver o tempo e de como nós passamos o tempo. É uma coisa muito séria, né, muito séria mesmo. A gente criou um problema, né. Talvez tenha sido com a intenção de resolver problemas, por que não? Mas não sei. Será? Eu não sei da onde Descartes pegou as ideias, ele era um estudioso e tal, eu não sei qual foi a intenção dele em criar o tempo linear, na cabeça dele aquilo fez sentido, a gente abraçou isso fazendo sentido enfim, começamos a contar o tempo dessa forma. Como eu falo no meu vídeo sobre o calendário celta, os celtas acreditavam que o dia começa quando o sol nasce e ele termina quando o sol se põe. Então, assim que o sol se põe, já é dia seguinte. Difícil para a gente pensar nisso, né, no mundo que nós vivemos hoje. Você continua acordado, você continua fazendo suas coisas, a gente tem eletricidade, né. Você não precisa ir dormir quando o sol se põe, né. Então fica tudo muito confuso. Mas voltando a incorporar isso no tantrismo, o tantra, ele vê o tempo como um evento único, e a criação do mundo como um evento único. Então, eu vou tentar explicar, assim, vamos explicar como uma planta, né, uma roseira. Ela não é só uma roseira, ela é todo o processo da roseira. Ela é a roseira antes de brotar da terra, ela é a semente da roseira, e ela vai continuar sendo roseira mesmo depois, se ela secar e morrer. Ela continua, porque ela continua no processo de ser roseira, ela continua inserida no universo e no momento de ser roseira. Assim como um ser humano, ele é um ser humano antes dele ser concebido, ele é um ser humano quando ele nasce, ele é um ser humano quando ele vive na Terra e ele vai continuar sendo um ser humano, mesmo depois que ele não viver mais nesse corpo físico, porque ele faz parte do processo da criatura humana. Ficou difícil? Mas é isso. Nós somos um processo contínuo, nós não terminamos quando morremos, e nós não nascemos a partir do momento em que o nosso corpo físico nasce, nós já somos existência, né. E isso é uma forma de eliminar não, né, porque eliminar não está certo, mas é superar o que nós chamamos de ego. É por isso que, por exemplo, tribos de indígenas ou outras, né, ou esses homens ancestrais, por isso que não tinha a ideia de pessoa sozinha. Eles eram uma unidade de raça humana, de seres, entende? Dessa forma que os animais se comportam. Eles não são uma unidade, eles são um processo contínuo dentro daquela vivência. Ficou muito difícil? Mas é isso, o que eu quero trazer para vocês hoje. Então, o nosso universo, ele é vivo e consciente. Entenda você ele como universo ou como o próprio corpo da deusa. Nós somos parte desse universo, nós somos contínuos e conscientes, nós somos um processo dentro da nossa raça humana. Nós não nascemos quando somos concebidos e não morremos quando o nosso corpo descansa de volta na Terra. Nós somos ato contínuo. É isso que eu quero trazer hoje para vocês, faz parte da filosofia do tantrismo.
E essa é uma das importâncias de nós nos ligarmos aos ciclos. É de você conseguir entender e se sentir dentro dessa unidade, para que a pressão desse tempo linear que nós mesmos criamos, não faça com que você perca realmente o seu tempo, ok? Fico por aqui, Bliss de Bi.